Oi, gente, mais um vídeo, né? E sabe quando aquelas pessoas às vezes se tratam com grosseria ou com indiferença, né? E às vezes a gente escuta assim, você só se relaciona com você mesmo, né? Ou seja, a pessoa ela te revela, né, aquilo que está em você. Mas será que a pessoa vai revelar, por exemplo, que a gente precisa ser agredido, a gente precisa ter solidão, né? Algum tipo de indiferença, desprezo, né? Será que até onde essa máxima ela é verdadeira, né? Então, esse é o tema, né, desse vídeo aqui, pra gente explicar um pouco, né? E isso, né, sempre assim, quando a gente escuta, né, a gente fica, meu Deus do céu, peraí, será que eu tive isso pra minha vida, né? Quer dizer que eu co-criei uma relação como essa de uma pessoa, por exemplo, ela ficar me agredindo, seja da forma como for, né? Ou me insultando, por exemplo, né? Então, é tão difícil assim? Será que a vida ela quer esse problema pra mim, né? E quando a gente escuta isso, né, fica meio complicado mesmo, né, de entender isso, né, e de aceitar, né? Bom, primeiro é o seguinte, né? Eu acredito que a gente tem a capacidade de criar a nossa realidade. Isso pra mim é uma coisa que eu sinto, né, e que eu entendo, né? E as pessoas também, elas são consequências daquilo que a gente atrai. Ponto. Isso aí eu acredito nessa premissa. E também eu acredito que as pessoas são sim os nossos espelhos, né? Que a gente só se relaciona com nós mesmos, porém com uma ressalva. Porque aí que entra, né, o X da questão, que é o seguinte: a pessoa ela pode sim mostrar, né, o que a gente tá, por exemplo, principalmente em relacionamento afetivo, né? Se a gente tem alguns, como é que eu posso falar assim, a gente tem certas timidez, ou a gente tem certas reatividades, por exemplo, né? A gente às vezes é muito agressivo, né? Nas nossas palavras, por exemplo, nosso modo de ser, e aí a pessoa, né, ela pega e também responde nessa mesma agressividade. A pessoa, às vezes, ela só está respondendo às suas atitudes, né? Porque às vezes as pessoas reagem, né? E isso mostra que o quê? Que é um aprendizado, né? Tudo na vida tem essa troca, né, de aprendizado. A pessoa ela te ensina alguma coisa e você também ensina alguma coisa. Porém, a ressalva é o seguinte: a pessoa ela é um espelho? Sim. No entanto, como a gente está no mundo do oposto, né? Precisa ter oposto, né? Nem tudo que a pessoa fala para você quer dizer que aquilo está sendo um espelho para você. Claro, isso na minha percepção, tá? Tem várias pessoas que dizem que não, mas enfim, na minha percepção, também o que a pessoa diz não quer dizer necessariamente para você, quer dizer algo dela. Então vamos supor, se uma pessoa, por exemplo, né, você tá numa convivência familiar, por exemplo, e você, sei lá, tem uma mãe que ela só te critica, só vê defeito em você, né? Ela nunca tem essa abertura assim para te entender, né? Então você escolhe um caminho, por exemplo, ou você faz uma atitude e a sua mãe ela só começa só a te criticar, ver defeito, né? Enxergar tudo que não é de positivo em você. Então tem isso, acontece isso muito, tá? Até pais narcisistas também é um exemplo disso, né? Eles acham que a visão deles é que importa, que o posicionamento deles é o mais importante e, né, isso aí é uma falta zero de percepção, né? Mas ok, eu não vou entrar nessa questão do narcisismo. Mas quando um pai, uma mãe, uma pessoa, por exemplo, né, ela age com essa atitude, nesse caso, por exemplo, de te criticar, de ser muito rígido com você, isso não quer dizer necessariamente, gente, que você é uma pessoa rígida, né? Isso quer dizer o quê? Que os pais ou a pessoa, por exemplo, que está fazendo isso, ela é rígida com ela mesma. E aí ela encontra alguém para criticar. Tem aquela coisa, né, por exemplo, que muita gente, como é que se diz, usa os outros, né, para dizer para os outros o que eles deveriam estar dizendo para si mesmo, né? Isso acontece demais. E aí, para você saber, né, o que é espelho de fato e o que é o do outro, aí vale o quê? Aquela percepção de você meio que olhar para a situação, né? Não assim no momento da reatividade, né? Só se você tiver já mais, né, com mais treinamento, digamos assim, né, de foco mesmo, de saber que o que é do outro e o que é espelho, né? Então, por exemplo, se uma pessoa te diz uma porcaria, por exemplo, né? E você percebe assim, cara, não senti que isso não é pra mim, entendeu? Isso aí é uma questão da pessoa e a pessoa simplesmente ela escolheu eu pra dizer toda essa besteira aí. Então, se você depois de um tempo, né, você senta com você tá num momento só seu assim, que você consegue, né, pensar nessa situação e você sente assim, peraí, calma aí, aquilo não é pra mim. Então, você já entende, né? Às vezes, por exemplo, né,
a pessoa tá lá deitada, tá conversando, tá num momento bem, a pessoa até relembra dessa situação, né? E percebe assim, isso não é pra mim. E às vezes também na mesma situação pode ter, né? Você escutou, por exemplo, as pessoas às vezes ela foi um pouco agressiva ou ela falou alguma besteira assim, né? Que no momento você vê depois que não foi uma besteira, foi algo seu que foi revelado, né? Aí você diz, não, realmente aquilo tinha noção. Claro que, gente, às vezes, né? A gente não precisa usar discurso reativo com ninguém. Isso aí é fato, né? Isso eu tô falando um exemplo porque, assim, muitas vezes as pessoas não sabem a forma como falar, né? Às vezes, né? Muitas vezes, quantos momentos a gente foi reativo, né? Com alguém, né? Então, isso revela, né? Que a gente não precisa ser reativo. A gente pode falar alguma coisa para alguém? Pode, mas assim, sempre baseado, né? Na percepção, no espaço mesmo do entendimento do outro. Você não precisa ser agressivo com ninguém, né? E também, claro, vai ter momentos que a pessoa, às vezes, ela vai ser indiferente com você, né? Ela vai ser indiferente com você. Quer dizer que você precisa da indiferença? Não, mas quer dizer que você também pode, num segundo momento, assim, se recolher mais, né? Não tá tanto querendo ajuda de todo mundo. E às vezes as pessoas, elas sentem, né, que você tá pedindo muita ajuda, você tá querendo muito do outro, e o outro não quer te dar. Então, assim, quer dizer que o outro é ruim nesse sentido? Não. Às vezes o outro é indicativo de dizer o quê? Se afaste um pouco, fica um momento com você, né? E quando a gente começa a perceber mais isso, quando a gente começa a estar mais com a gente, né? Por exemplo, a gente tem uns espaços, né? Sei lá, você fica um tempo com você, você faz meditação, ou você escuta uma música, enfim, um momento que você está com você, presente, né? Você sente assim que, calma aí, nem tudo que o outro disse realmente é para mim. E às vezes o que o outro disse, que às vezes deixou eu mal naquele momento, né? Às vezes ali tem um fundo de aprendizado. Então você começa a dosar. E isso é muito bom porque você também começa a saber o seu espaço pessoal e o que é interessante para você, né? Pode ser que quando o outro diz uma porcaria, né, e você vê que aquela pessoa só diz porcaria, que aquilo não tem nada a ver com você, você começa a se colocar em você e você começa a se afastar. Não se afastar no sentido negativo da palavra, mas assim, saber que essa pessoa, ela já não é mais interessante pra você como você achava que é, né? E você pode dizer, vai ser dolorido, não sei o que, né? Afastar às vezes pode ser um amigo, né? Que às vezes mudou do nada, porque as pessoas mudam, tá? Nossa forma, nosso posicionamento, ele é mutável, né? Não tem como ser uma coisa estática durante 10 anos, tá? De dia em dia você tá mudando, né? Sei lá, de horas em horas você tá mudando, de minutos em minutos. Então assim, quem dirá anos, quem dirá momentos, né? Então é aquela coisa de você saber o seguinte, né? Você vai tomar o seu espaço pessoal. E quando você vai tomar o seu espaço pessoal, você vai ver quais são os relacionamentos que são de fato assim, que são importantes para você. E tudo com a autopercepção, né? Uma coisa muito importante, né? As pessoas, elas revelam muito da gente, principalmente nos relacionamentos afetivos, né? Porque a gente meio que tem que sair sim, se a gente quer ter um relacionamento muito legal, seja em amizade, seja em família, seja qual for, né? A gente tem que meio que sair mesmo dos nossos perfeccionismos, digamos assim, né? Para entrar num estado mais natural, né? Num estado mais que você é você, né? Sei lá, suas manias, seus vícios, né? Quantas coisas aí, por exemplo, né? A gente esconde do outro porque a gente quer mostrar uma imagem, né? A gente quer mostrar uma imagem de perfeição para uma pessoa, né? E aí a pessoa, né? Depois de um tempo, a gente vai ter que tirar essa imagem, porque se a gente ficar só na imagem, a pessoa ela só vai ficar o quê? Ela só vai se encantar pela imagem, né? E aí você não é verdadeiro, né? E aí quando a pessoa ela vê, né? Você sem a imagem, você só tá na imagem, né? Ela vai te mostrar o que? Relacionamento. Então pode ser que a pessoa até te deixe, né? Vamos supor um relacionamento afetivo. Ela te deixou, ela foi embora da sua vida, né? Por quê? Porque ela tá mostrando algo pra você que assim, sai dessa imagem, sai dessa postura que você construiu de ego, de social e vai pro natural, né? Às vezes, por exemplo, quando você diz assim, chega, cansei, não vou ficar muito ligando, né, para esse tipo de situação que eu tenho que botar uma postura tal, eu tenho que me vestir de tal jeito, eu tenho que falar de tal modo, né? Agora você, eu com minha percepção, é claro, com que eu me sinto bem, porque eu quero ficar mais confortável comigo, eu não quero estar tanto cheio de recursos, tanto cheio de artifícios, né? Eu quero ser mais natural, eu quero ser comigo. E aí quando você tá com você, do nada, né? Começa a aparecer pessoas que já estavam às vezes, né? A vida ela faz isso, né? Ela dá um clique para você e aí começam a aparecer pessoas. E elas vão ser seus relacionamentos, seus espelhos para coisas que você precisa, né? Ajustar, né? Às vezes uma forma
de você se portar mais amoroso, a pessoa consegue, né, trazer mais amorosidade para você, né, ou seja, você vai doar com essa pessoa, né, às vezes, claro, ela pode também dizer uma porcaria que você pode, depois de um tempo, chegar a você dizer para essa pessoa e você entender que, às vezes, aquela porcaria era para ela e não para você, então é isso, né, você começa a ter mais percepção, então assim, relacionamentos são espelhos? São, mas também não quer dizer que todo tipo de situação, tudo que uma pessoa vai dizer para você, aquilo é para você, né? Você tem que começar a ter mais um entendimento, né, de sentir se isso é para você ou não, porque às vezes a gente acha, né, que tudo que a pessoa vai falar pra gente, né, quer dizer que aquilo é pra gente, e não é bem assim, né? Porque essa tipo de frase, relacionamentos são espelhos, são muito comuns, né? Eu sempre digo isso, mas assim, na minha percepção, tem que ter sim uma ampliação, tá? E não quer dizer que, por exemplo, né, você vai ser agressivo, você vai ser reativo com qualquer pessoa, porque quer dizer que a pessoa ela precisa ouvir. Não, você tem que se colocar na sua posição, mas é saber assim que não é qualquer coisa que alguém te diz, né, seja uma besteira, que você vai ter que aceitar aquilo como uma verdade para você, né? Porque muita gente, eu vejo, muita gente entendendo isso começa a se subjugar, né? Começa a se subjugar para tudo, e não é assim. Quando você começa a se subjugar, você só aceita o que é ruim, e a vida não quer isso, ok? Essa é a ideia, né? Espero que você tenha entendido aí. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, porque isso ajuda muito, né? E se você gostou também desse tipo de tema, né, continua acompanhando aí, porque os outros vídeos sempre tratam dessa coisa da fluidez, da gente entender melhor o nosso espaço pessoal e das situações da vida, né? Escuta também, se você gostar, dos meus podcasts que estão no Spotify, e me segue lá no Instagram, ok? É isso e até o próximo vídeo.